Olá, olá, aqui é Paulo César, mais um Café com Hipnose, mais um Café Estoico especialíssimo para você. Hoje nós vamos falar sobre soltar é soltar, né? Soltar é soltar. E você vai entender por que você não está cocriando. É muito simples, vou explicar de forma bem simples. É o seguinte, quando você solta, você tem que soltar. Você não pode segurar, você não pode fingir que você está soltando. Você não pode segurar uma pontinha, você tem que soltar completamente, né? Tem uma história que Muji conta, muito interessante, né? Ele disse que um homem estava perto de um penhasco e ele escorregou e ficou agarrado, sabe, num matinho que estava ali na borda do penhasco. E ele não tinha como subir, não tinha como sair daquela situação. E aí ele gritou: Deus, 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 me ajude. E aí veio aquela voz trovejante, né, do céu e disse: solte. E aquele homem olhou e disse: tem mais alguém aí? Ou seja, você pede ajuda, a ajuda vem. Deus diz: solte. Você está ali, né? Num penhasco. E Deus diz: solte. E você não solta. Tem uma história parecida com essa. De um alpinista. Estava subindo uma montanha. Estava uma tempestade de neve muito grande. E ele escorregou e ficou pendurado pela corda. Ele não tinha como sair daquela situação. Então, ele tinha uma única opção. Era cortar aquela corda e, né, não morrer ali congelado. Ele não saberia o que ia acontecer se ele cortasse aquela corda. No dia seguinte, depois da tempestade, outros alpinistas chegaram no mesmo local e encontraram aquele alpinista preso naquela corda, congelado, falecido, a 1,5 metro do chão. Se ele tivesse cortado aquela corda, ele teria levado uma queda de 1,5 metro e estaria salvo, né? Estaria salvo. Mas não, ele não soltou. Então, o que acontece é que, por exemplo, eu quero mudar minha situação financeira. Eu quero mudar minha situação, meus relacionamentos com minha família, com minha esposa, com meu esposo, com meus amigos. Eu quero mudar a minha situação emocional. Eu quero sair dessa depressão, dessa ansiedade, sabe, o que quer que eu queira mudar na minha situação. E eu preciso soltar. Eu preciso soltar realmente, eu preciso soltar completamente, eu preciso soltar até o desejo de mudar essa situação, o desejo de controlar essa situação. Eu tenho que abrir os braços e dizer: venha, né? Lester Levinson, ele viveu aos 42 anos, ele foi mandado para casa para morrer, e ele ia morrer. Ele curou uma condição cardíaca incurável, porque ele soltou até o desejo de curar, né? Eu me lembro de uma situação terrível que eu vivi, né? Hoje eu rio daquela situação, mas na época foi pavorosa. Eu estava em casa e estava com um amigo e eu fui tomar banho e ele estava preparando o jantar para a gente, porque a gente ia jogar. Eu tinha 2 computadores em casa, né? Eu tinha um computador num quarto, outro computador no outro, e os 2 estavam ligados em rede. E eu adorava jogar jogos de computador em rede, né? Eu contra ele. E ele foi lá para casa para que a gente jogasse noite adentro.
E aí ele foi para a cozinha preparar alguma coisa para a gente comer. Eu disse, vou tomar um banho, tirei a roupa, peguei uma toalha, né, me enrolei na toalha. E aí quando eu estava passando para o banheiro, eu peguei um pedaço de pão e botei na boca. Eu não sei se você já se engasgou alguma vez na sua vida, mas tapou, né? Entrou errado e tapou e eu não conseguia respirar, nada. E eu comecei a entrar em pânico e tentando respirar e tentando, né? E chegou um momento em que eu sabia, eu não tinha a menor dúvida que eu iria morrer. E naquele momento, faz mais de 20 anos isso, naquele momento, eu sabia que eu ia morrer. Eu resolvi me sentar no sofá e morrer com dignidade. Eu disse, eu não vou morrer esperneando. Eu não vou morrer dessa forma. Eu não vou morrer em pânico, né? Eu vou morrer como homem. Eu vou sentar e eu vou morrer com dignidade. Eu vou ter coragem de morrer. É isso que vai acontecer. E eu me sentei no sofá. Não havia a menor dúvida na minha cabeça que eu iria morrer. Se você nunca passou por um engasgamento, sabe, é engraçado porque às vezes a gente diz fulano morreu engasgado e a gente acha, né, coisa ridícula. Eu sempre pensei dessa forma, coisa ridícula, morrer engasgado. Forma ridícula de morrer. Eu acho que talvez tenha sido até essa forma de pensar que me salvou, né? Porque eu disse, se eu for morrer engasgado, eu não vou morrer de forma ridícula, eu vou morrer feito homem, né? E aí eu sentei naquele sofá e eu me acalmei. Eu disse, eu vou morrer. Eu disse, eu estou sem oxigênio, né? Eu disse não, né? Eu pensei, né? Porque eu não podia dizer nada. E engraçado porque meu amigo estava lá e ele olhando para mim, ele ficou assim, né, sem ação. E ele podia ter feito uma manobra, né, podia ter feito qualquer coisa, mas ele ficou completamente sem ação, né? E eu sentei para morrer. E naquele momento, quando eu sentei e eu soltei completamente a esperança de qualquer salvação, minha garganta começou a se abrir. E aí eu pude, sabe, puxar um fiapinho de ar. E aquilo me animou e eu vi que se eu me acalmasse mais ainda, eu poderia talvez puxar um pouquinho mais de ar. E minha garganta foi relaxando. E eu pude voltar a respirar devagar. E eu estou aqui. E eu só estou aqui. Eu não tenho a menor dúvida disso que eu estou lhe contando, né? Não tenho a menor dúvida do que eu vou dizer agora. Que se eu tivesse continuado lutando contra aquela situação, teria sido inútil. Eu não estaria aqui. Sabe, aquele dia foi uma grande lição. Eu espero que você não precise de uma lição como aquela. Eu preciso que você não precise de uma lição como a de Lester. Sabe, quando você solta, e aquilo foi um soltar. Aquilo, eu nem sabia o que era soltar. Eu nunca tinha ouvido falar em Lester Levinson naquela época. Eu nunca tinha ouvido falar em soltar. Quando isso aconteceu, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu simplesmente soltei a luta, soltei a vontade de controlar aquela situação, eu soltei a vontade de mudar aquela situação, eu soltei.
E engraçado, sabe? Muitas pessoas elas dizem assim, soltar as pessoas confundem com soltar com se render. Eu não me rendi. Eu encarei aquela situação. Eu abracei aquela situação. Eu olhei a situação exatamente como ela era. E eu soltei o desespero, eu soltei a esperança, eu soltei tudo. E aí o que eu mais queria aconteceu. Quando eu soltei o que eu mais queria aconteceu. Então soltar é soltar, né? Se você está soltando para mudar a sua situação, sabe, seu relacionamento, e você está soltando, e você está soltando para ter aquilo, eu tenho que ter aquilo, solte isso. Né? Você tem que ser como aquele jogador que está perdendo o jogo, ele encara a situação, sabe que o jogo está perdido, mas ele dá o melhor de si até o final. Ele soltou, né? Soltar é soltar. Se você está soltando de um lado só, soltando as dificuldades, mas está segurando naquilo que você precisa que aconteça, você não está soltando. Se você está soltando, sabe, as crenças limitantes, mas você não está soltando a necessidade de mudar a sua situação financeira, não vai soltar. Se você soltar, você vai ter tudo. Lester, ele dizia, tenha o que você quiser, pegue o que você quiser da vida, mas pegue apenas o melhor. E quando você solta completamente, o impossível se torna possível. Mas você tem que ter essa coragem. Né? Aquela coragem que eu tive naquele momento de olhar a morte nos olhos e dizer: seja bem-vinda. Se for agora, é agora. Você tem que ter coragem de olhar o fim do seu relacionamento e dizer: ok, se for o fim, é o fim. Você tem que ter coragem de olhar a sua ruína financeira e dizer assim: essa é a situação que eu estou. E soltar o desespero, soltar o desejo de controlar aquilo, de mudar aquilo, de ir pela força do braço, de encontrar uma explicação, de encontrar uma solução. Solte. E aí sim, você tem tudo. E aí sim, a cocriação acontece. Não é simples, né? Escreva aqui embaixo se é simples, porque é. Soltar é soltar. Soltar é realmente soltar. Soltar é um ato de poder. Né? Você está lá segurando lá, sabe, no penhasco, segurando naquela plantinha ali na borda do penhasco, e você pede ajuda para Deus e diz: Deus me ajude, e Ele diz: solte, e você solta. Soltar é um ato de poder. Beijo para você. Dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Se não tiver inscrito, deixe seu comentário aqui embaixo. Deus lhe abençoe.